Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a definição de algumas matrizes especiais. Dentre elas, por exemplo, a gente vai falar sobre as matrizes quadradas, simétricas, diagonais, identidade, unitárias, as matrizes nulas, ortogonais, idempotente, o traço de uma matriz e as operações matriciais envolvendo a transposta de uma matriz. Falando agora um pouco mais sobre matrizes especiais, nós vimos anteriormente algumas delas, por exemplo, a matriz quadrada, a gente comentou, a matriz transposta. Mas vamos falar um pouquinho mais o que define elas. Então, por exemplo, uma matriz cujo número de linhas é igual ao número de colunas, então ela é classificada como uma matriz quadrada, né? Então, por exemplo, no caso da matriz A, a gente tem que o número de linhas é igual a 2 e o número de colunas também é igual a 2. Então, resultando numa matriz quadrada 2 por 2. A matriz B, ela tem 3 linhas, né, e 3 colunas. Então, é uma matriz quadrada, cujo número de linhas é igual ao número de colunas, 3 por 3, né? Então, um caso, né, a matriz C, ela não é quadrada, porque o número de linhas não coincide com o número de colunas. Passando para mais uma seção de matrizes especiais, nós temos as matrizes simétricas. O que acontece com uma matriz simétrica? Ela tem que ser quadrada e o elemento que está na posição IJ é igual à posição JI, ou seja, o elemento que está na linha I na coluna J é igual ao elemento que está na linha J e coluna I, para todo I e J, né, da matriz. Ou seja, se eu inverter as linhas e colunas, não vai afetar a matriz, ou seja, a transposta dessa matriz vai ser igual ela mesma. Lembrando que a matriz, né, transposta, ela é o tombo, né? Então, nesse caso aqui, ó, por exemplo, se eu fosse fazer a transposta dessa matriz, a linha vai virar, a primeira linha vai virar a primeira coluna. Então, quem seria a transposta dessa matriz? Ela seria a primeira linha, então vai virar coluna, aqui seria 9, 1 e 5. A segunda linha, né, da matriz A vai virar a segunda coluna, então ela seria 1, 6 e 2. E por fim, a gente teria a terceira coluna, que viraria, terceira linha da matriz A, que viraria a minha terceira coluna da matriz transposta. Então, note o seguinte, que essa aqui seria a transposta da matriz A. E a gente observa que o quê? Que existe essa igualdade, né? A matriz A é igual à transposta. Nesse caso que a transposta coincidiu com a própria matriz A, a gente diz que ela é simétrica. Então, o que a gente observa? A gente observa uma simetria, né, dentro do triângulo inferior e o triângulo, o triângulo inferior, né, e o triângulo superior, você tem uma simetria. Então, a gente nota aqui, ó, que existe uma simetria entre as bases do triângulo superior e inferior dessa matriz, né? Desconsiderando aqui a diagonal principal da matriz. Então, nesse caso, quando tem essa simetria, né, a gente diz que a matriz é simétrica. Então, vamos ver uma situação que não é simétrica. Então, esse caso aqui da matriz B, ela não tem simetria. Veja que ela não coincide com a base, né, triangular inferior, não coincide com a base triangular superior. Então, nesse caso aqui, a gente não tem uma simetria. Se a gente tentar fazer a transposta da matriz B, vamos tentar fazer aqui, a gente vai ver que não coincide.
Então, vamos supor, aqui a B transposta, quem seria a minha matriz transposta dessa matriz? Seria, então a linha vai virar coluna, então eu teria 9, 1 e 5, né? 9, 1 e 5. Aqui a gente tem a segunda linha da matriz B, então eu ia fazer a transposta dela, virando 5, 2 e 1. Opa, perdão. No caso, seria 5, 6 e 2, né? Então, a segunda linha virando coluna e a terceira linha virando coluna aqui. Então, a gente percebe que a matriz B, ela é diferente da B transposta. Então, nesse caso, não há simetria, né? E aí, como a gente observa, né? O 1 aqui é diferente do 5, né? O 5 é diferente do 1. Aqui, só aqui que coincidiu, né? O 2 é igual a 2, né? Nas bases, ignorando a diagonal principal, fazendo elemento a elemento da parte do triângulo inferior e superior, a gente viu que os elementos não coincidem. Então, a matriz não é simétrica. A matriz diagonal, né, cuja a diagonal principal, ela possui componentes e fora dela os elementos são zero. Então, não necessariamente todos os elementos da diagonal ela precisa ser zero, né? Mas os elementos fora da diagonal necessariamente tem que ser os elementos nulos, tem que ser zero. E aí você tem uma simetria, então ela aqui é uma matriz simétrica em que todos os elementos fora da diagonal são zero, tá? Os elementos da diagonal principal pode ser zero? Sim, pode. Então, se você tiver uma matriz nula, ela é uma matriz diagonal, né? Porque os elementos fora da matriz da diagonal principal é nulo, né? Ele não fala nada sobre os elementos da diagonal. Lógico que aqui não necessariamente precisa ser nulo, mas fora dela é nula. Então, a gente tem a matriz diagonal. É uma matriz quadrada, né? E fora da diagonal principal, os elementos são nulos. A matriz de identidade, que é uma matriz diagonal, só que a característica que prevalece é que na diagonal principal, seus elementos são unitários. Fora dela, você tem os elementos neutros, né? Essa matriz ela tem uma propriedade interessante que se você multiplicar qualquer matriz por ela, né, é ela mesma. Então, daí a importância da matriz identidade. Nós temos aqui a matriz unitária, o próprio nome dela diz, né, que é uma matriz composta de uma unidade, né, todos os elementos que compõem é 1, e ela não necessariamente precisa ser uma matriz quadrada. Para gerar essa matriz aqui, por exemplo, a gente pode fazer a multiplicação entre dois vetores composto por 1. Né? Então, por exemplo, a matriz J, se a gente pegar um vetor de 1 pela própria transposta dele e multiplicarmos, a gente consegue gerar uma matriz quadrada, nesse caso quadrada, né? E cujos elementos são todos 1. Então, só por curiosidade, como que a gente poderia gerar essa J? De forma computacional, tá? Então, isso seria muito simples, né? Você replicar esses 1s de forma computacional, multiplicando dois vetores de 1.
A outra matriz, né, especial é a matriz nula, que também o próprio nome dela já fica implícito, é uma matriz composta por elementos neutros. Não necessariamente precisa ser uma matriz quadrada, né? Nesse caso aqui, a gente tem uma matriz nula. A gente tem as matrizes ortogonais, né? O que são essas matrizes? É a matriz que tem a seguinte relação: se você pegar a transposta dela por ela própria, que seja igual ela vezes a transposta, que vai gerar a identidade. Então, nesse exemplo aqui, né, nós temos que a própria transposta é igual à inversa, né? E aí, só por curiosidade, o determinante de Q é igual a mais ou menos 1. Então, só para a gente exemplificar, a gente tem aqui um exemplo cuja essa matriz ela é ortogonal. Então, a gente tem o Q, a transposta do Q, ou seja, dando tombo nela na linha, vira coluna. Então, aqui seno, cosseno, seno, cosseno. Se a gente faz a multiplicação, né, de Q transposto vezes Q, vai dar a própria identidade, e Q vezes a transposta, a própria identidade. Então, nesse caso, a gente caracteriza como uma matriz ortogonal. Tem a matriz idempotente, ou seja, a matriz que multiplicada por ela é ela própria. Então, aqui a gente traz um exemplo de uma matriz idempotente, cuja multiplicação gera ela mesma. Temos aqui a propriedade que eu tinha dito anteriormente, né, com a multiplicação da matriz identidade. Então, qualquer matriz, né, que seja A vezes I, a própria identidade, da própria matriz A. E o inverso também, né, se a gente inverter, na verdade, a inversa vezes A, da própria matriz A. Ou seja, a matriz I é como se fosse o nosso elemento unitário, né? Na forma de escalar, né? Não é bem isso. Quando a gente faz assim, ó, 2 vezes 1, né? Dá o próprio 2. Então, qualquer número multiplicado por 1 dá 2. Então, a característica da matriz identidade é exatamente a mesma coisa. Ou seja, se eu fazer 1 vezes 2, também vai dar sempre 2. E aqui vai fazer a mesma coisa, essa matriz de identidade, ela estaria fazendo o papel do nosso escalar unitário, ou seja, qualquer matriz multiplicada pela identidade dá ela mesma. Então, aqui a gente tem dois exemplos. O primeiro, né, a gente tem uma matriz A vezes a identidade, na verdade é apenas um exemplo. E aí a gente gera a própria matriz A. E se a gente fizer o contrário, a inversa vezes a matriz A, dá ela própria. Uma outra observação que é importante é que se a gente pré ou pós-multiplicar a matriz neutra, na matriz nula, né, por uma matriz qualquer, vai dar, o produto dela vai sempre dar a matriz nula. Então, por exemplo, a gente tem uma matriz A multiplicada pela matriz nula, vai dar sempre a matriz nula. E aí a matriz nula vezes a matriz A também sempre vai dar a matriz nula. Então, são algumas observações, né, propriedades importantes sobre as operações matriciais. Uma outra definição importante é o traço de uma matriz. Então, por definição, o traço de uma matriz é igual
a soma dos elementos da diagonal principal. Tá? Qual é a importância do traço, né? Na prática, por exemplo, quando a gente tem uma matriz de covariância é na área de estatística, que mede a variação dos elementos. Então, essa soma na diagonal, ela traz a variância, né? O quanto um conjunto de dados é variável. Por quê? Porque na matriz de covariância, o traço, né, indica exatamente a variância de cada variável, né? Então, cada diagonal principal aqui, cada elemento da diagonal principal é a variância da própria coluna, de cada variável. Então, se você tem a soma do traço, você tem a variância total do conjunto. Então, essa é a importância da definição do traço, tá? Última slide para falar sobre as operações matriciais e as propriedades, e ainda falando sobre a transposta, se a gente tiver uma matriz de dimensão n por m e a gente obter sua transposta, a AT ou a linha, né, alguns livros têm trazendo a linha, então só para tomar sobre notação, né, às vezes a linha ela é a matriz simétrica, tá? Ou a inversa em alguns livros. Aqui a gente só está denotando pelo AT ou a linha, e ela vai ter dimensão se é a transposta, então linha vira coluna, então você inverte a dimensão da matriz inicial, né? Então a dimensão da transposta fica m por n. Então o elemento a e j em A será o mesmo ji da matriz transposta, né? Mais algumas propriedades, né? Se você tem uma matriz quadrada A, n por n, o traço da matriz transposta é igual ao traço da matriz A, né? Então, porque ele acaba ocupando a mesma posição, porque ele está uma matriz quadrada, ele acaba sendo a própria diagonal. Então, ao a gente trocar linha por coluna, ele acaba, o próprio diagonal principal acaba coincidindo nas duas situações, né, da própria A e da A transposta. Então, para a assimétrica, a própria transposta é igual a A, e para a diagonal, a transposta também é, né? Diagonal, ou seja, é quando os elementos fora da diagonal é igual a zero. Então, isso acaba coincidindo também.